Quando nós cantamos essa canção que fala desse amor que eu e você devemos experimentar, desse amor de Deus e crer nesse amor de Deus, e o autor dessa canção traz essa relação deste amor com a criança, porque a criança tem essa confiança de amar esse amor sem interesse, amar esse amor incondicional, amar com esse amor que muitas vezes nós não conseguimos, porque a gente viu em todo esse mês de junho sobre esse amor utilitarista que às vezes a gente tenta fazer com Deus. E eu chamei durante todo esse mês do amor supermercado, né? Nossa relação com Deus, como se ele fosse um supermercado em que eu vou lá, pego na prateleira o que eu quero, e aí eu me viro as costas quando ele faz aquilo que eu quero. Se ele não faz, pior ainda, porque eu saio ainda falando mal, né? Dizendo, Deus não fez aquilo que eu quero, Deus não atendeu a minha demanda, como se ele fosse o servo e eu o Senhor. E essa canção que nós cantamos, ele fala deste amor que me faz entregar, desse amor que não é por interesse, desse amor que é simplesmente por quem Ele é. E quem é Deus? Quem sou eu, quem é você e quem é Deus na nossa história? Quando nós compreendemos a história do mundo, quando nós, mesmo que a gente vá para a história, se eu não quiser vir para a Bíblia, mas quando eu vou entender a criação da história, a criação do homem, quando eu vou entender o projeto de Deus na criação do homem, eu não consigo então, e aí por isso eu canto, como no fim dessa canção, eu não posso viver longe do seu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do seu amor. É bem comum quando nós temos esse encontro com Jesus, essa grande empolgação que a gente tem, porque eu entendo que todo ser humano, eu gosto de brincar com a linguagem, né, de imagem, como se nós tivéssemos um vazio, ou um quadrado, ou um redondo, que você quiser, no seu peito, e que ele só tem um encaixe perfeito, e esse encaixe perfeito se chama Jesus. E quando então nós temos esse encontro, isso muda a nossa história, e esse espaço é preenchido, e a gente consegue, mesmo aqui no mundo, passando por problema, porque está aqui, viver com Jesus não nos garante somente dias rosas ou azuis ou perfeitos, pelo contrário, nós passamos pelas lutas, mas a gente consegue suportar, porque Ele vem trazer suporte, e a gente entende que aqui é passageiro. Nesse mês de junho, e agora nós já entramos no mês de julho, a gente está encerrando hoje essa campanha, essa série de pregações, não é campanha, me perdoe, que fala sobre o desafio de amar. E em todos os dias nós vimos que o desafio de amar me leva a amar como Jesus me amou e como Deus me amou. E hoje de manhã para mim foi bem impactante, porque essa semana foi uma semana desafiadora para mim, eu não sei como foi para você, mas para mim essa semana, eu falei para a Tânia hoje, a gente conversando hoje à tarde, ela disse, essa semana foi difícil, eu falei, essa, outra, e quando nós nos dispomos a ler e a pregar uma série dessa, é evidente que nós vamos passar pelo confronto para poder amar como Ele está nos pedindo que ama, porque a teoria é muito fácil, né? Amar, teoricamente, amar aqueles que nós gostamos é muito fácil. Mas quando nós somos perseguidos, ou quando nós somos incomodados, ou quando alguém mexe com o nosso ego, ou quando alguém nos desestrutura, continuar amando é o chamado que Ele faz. E é isso que nós vamos encerrar agora à noite, nessa nossa série. Nesse desafio de amar, nós aprendemos que nós precisamos ter este amor que nós precisamos, como esta criança. Toda criança precisa ser amada, e eu e você, não importa a idade que a gente tenha, nós precisamos ser amados, nós precisamos ser cuidados. Para os homens, para nós homens, talvez um pouco mais difícil, porque nós fomos ensinados a sermos independentes, a andarmos muito firmes, mas nós temos a carência deste amor de Deus. E nós precisamos entender que Deus nos ama, e Ele nos pega no colo muitas vezes como uma criança, não importa a idade, ou aquilo que você faça, ou a tua personalidade, enfim. Nós vimos do amor que inspira. Esse amor que inspira me ajuda a amar o outro e expressar esse amor de Jesus de uma forma que eu vou amar o outro como Jesus amou. E aí, para amar o outro como Jesus amou, eu preciso olhar como Jesus olha. E eu me lembro que eu trouxe naquele dia um desafio. Antes de falar, antes de agir, pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Se Jesus estivesse no meu lugar, como que Ele agiria com você no momento? Como você... Vamos lá, eu te ofendi, te machuquei, e aí você vai agir comigo, e aí eu te convidei a perguntar assim, Jesus, como o Senhor agiria no meu lugar? Como o Senhor faria? E eu me lembro que algumas pessoas, inclusive ao longo do mês, assim, pastor, que desafio isso. O Senhor vai lá e fala esse negócio, e depois eu vou ali para o fronte, e aí eu preciso parar e pensar, o que faria Jesus no meu lugar? Que bom, né? Glória a Deus por isso. Nós falamos do amor com palavras.
A fonte não sai água amarga e água doce. Ou ela sai água amarga ou ela sai água doce. Se só sai água amarga, existe tratamento. Você vai lá para o Nordeste, tem lá aquelas fontes de água que não são potáveis e ela pode ser transformada. Então, se da minha boca e da sua saem palavras que não edificam, o Espírito de Deus pode ser aquilo que nós precisamos para se tornar potável aquilo que sai da nossa boca. Porque Deus não nos fez para pronunciar palavras que não agradam, para desejar o mal para o outro, para jogar, né? Alguns usam até os termos de jogar praga, para xingar. Pelo contrário, Deus nos criou para sermos fontes de bênção. E esse foi o desafio daquele dia. Nós falamos do amor abençoador. O amor abençoador é aquele que eu expresso por você sem esperar nada em troca. Então eu faço simplesmente por amor. E aí talvez seja difícil na visão humana e na visão do mundo, porque tudo aquilo que eu faço é para ganhar alguma coisa. Como que eu vou ser desafiado a fazer alguma coisa sem esperar nada em troca? Este é o amor que abençoa. Até porque se Deus fosse esperar algo de mim e de você, para expressar esse amor que Ele tem por nós, que Ele fez através da cruz, nós estaríamos longe dEle e continuaríamos longe dEle. O amor que Deus trouxe por mim e por você, esse amor abençoador, Ele não olhou aquilo que a gente poderia entregar, porque nós não temos nada para entregar para Deus além do nosso coração, da nossa vida, da nossa história. Mas aí talvez você pense, mas eu tenho a mim para entregar. A gente precisa entender que nós fomos criados por Ele e para Ele. Então, quando você se entrega para Ele, você, na verdade, não está oferecendo, você está voltando à origem, naquilo que Ele criou, no propósito que Ele tinha. Nós vimos semana passada o amor que resiste. O amor que resiste é aquele que, mesmo com os problemas, ele continua acontecendo. Então, nós falamos deste amor que, diante dos obstáculos, daquilo que pode secar o amor, ele ainda se regenera, assim como o amor de Cristo por nós mantém. E hoje de manhã, quarta-feira e hoje de manhã, nós falamos do amor que vence. E aí eu brinquei que esse amor que vence não é aquele como produto que eu compro e que fica perecível, que estraga e que eu jogo fora. Esse amor que vence é aquele que fala, opa, venci. Esse amor venceu. Porque o amor de Cristo venceu na cruz por amor a mim e a você. Esse amor que supera todos os obstáculos. E aí eu trouxe hoje de manhã um índice de desistência dentro dos relacionamentos conjugais, e eu trouxe ele porque o nosso amor aqui não se fala apenas de casamento, mas fala do interrelacionamento, mas eu trouxe ele porque é a base da família. E esse amor que vence, e nós vimos que 85% nos últimos 10 anos, cresceu 85% do número de divórcio, e a gente viu que no primeiro quadrimestre do ano de 2020, para o ano de 2021, cresceu 27% o índice de desistência, de amor que venceu. E aqui venceu não porque foi vitorioso, mas que venceu porque estragou. E aí nessa noite a gente vai encerrar essa série falando de um amor comprometido. E aí pega, porque diante de tudo isso eu preciso então assumir um compromisso. Compromisso de amar, assim como Jesus nos ama. Será que Deus teve compromisso comigo e com você na expressão de amor? Será que Deus nos amou verdadeiramente como a gente tem visto? Mas será que o compromisso de Deus por amor a mim e a você, foi demonstrado na cruz? E como eu disse hoje de manhã, ele podia simplesmente ter descido da cruz. Ele não precisava nem ter subido na cruz. Ele não precisava nem ter descido do céu, porque ele era Deus. E quando ele desce, ele se despe da sua glória, para que eu e você pudéssemos um dia subir nessa ponte, que é a morte de Jesus, para um dia estarmos novamente na presença dele. Vamos orar? Queremos, Deus, nessa noite, nos colocar mais uma vez nas tuas mãos e diante do Senhor. Queremos pedir a tua misericórdia, e eu começo pedindo pela minha vida, porque nesse desafio de amar que o Senhor nos colocou neste mês, sem dúvida alguma nos levou a confrontos, e confrontos que precisamos negar o nosso eu, colocar o nosso orgulho por terra, abrir a nossa visão e olhar além, olhar na sua perspectiva. E eu quero dizer ao Senhor que eu, e creio que os meus irmãos que estão aqui, os que estão nas suas casas, só conseguiremos viver este amor e expressar este amor, se o teu Espírito vier sobre nós e nos conduzir assim ao centro da tua vontade. Abençoa, Deus, cada um que entrou nessa noite aqui neste templo. Abençoa cada um que está na sua casa acompanhando este culto. Que o Senhor possa falar no nosso coração. E que nós possamos sair daqui cheios de alegria
e de uma paz que excede a todo entendimento, e que possamos ser conduzidos ao Senhor, a expressar este amor e a experimentar deste amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá. 1 João 4,16, a palavra do Senhor diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e nós cremos neste amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Esse texto nós olhamos ele durante o mês. Esse Deus que é amor e que às vezes a gente trata, e às vezes a gente trata o amor de uma forma tão, como que eu posso dizer? Eu acho que nem tenho palavras. O amor é tratado de uma forma tão líquida mesmo. Eu não quero ficar falando lá do Bauman, que eu falei hoje de manhã, falei na semana passada, que é um filósofo que fala deste amor líquido, deste amor que vaza pelos dedos, deste amor que não tem compromisso, deste amor que não resiste. Mas o amor ele é tratado das mais diversas formas ao longo da história. E aí é um amor, inclusive, que entra o erotismo, um amor que entra a pornografia, um amor que entra o interesse, um amor que entra, enfim, tudo aquilo que a gente vê o mundo expressando, mas o amor de Deus aqui é um amor diferente. É um amor que é colocado por mim e por você, como eu disse há pouco, de uma forma desinteresseira e que talvez a gente não consiga entender. Muitas barreiras podem surgir contra a percepção do amor de Deus e o seu impacto na nossa história. Ao longo deste mês ou ao longo da nossa vida, talvez muitas vezes, eu e você vamos ser confrontados para não crer neste amor. Eu não sei se durante esse mês de junho, se você viveu algum confronto, algum momento difícil, que você olhou e pensou assim: será realmente que Deus me ama? Será realmente que este amor de Deus que o pastor tem pregado é algo real? Será que Deus se importa comigo? De novo, quando eu vou nessa relação utilitarista, eu penso que o amor de Deus então não vai me deixar passar por nenhum momento difícil. Então assim, Senhor, o Senhor me ama? Eu vim aqui no teu supermercado, eu vou pegar aquilo que eu preciso, volto para casa feliz e satisfeito, fico o Senhor aí e eu vou viver a minha vida. Muitas vezes eu e você, inclusive, já salvos, Jesus declarado, mas temos essa relação interesseira com Ele. Mas Deus não é assim. Em outros momentos a gente vai no supermercado buscar aquilo que a gente quer, né, nesse mercado de Deus, e aí quando Ele não faz aquilo que a gente quer, a gente diz assim: mas também o pastor fica lá falando que Deus me ama? Como eu ouvi semana passada de uma pessoa em gabinete, ela disse assim: Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele faria aquilo que eu quero. Eu falei: uau, coragem. E aí vamos lá pensar, né, uma criança. Eu vi ali, a gente estava no louvor, o Miguel saiu correndo, a Aline saiu correndo, tinha um monte de gente na porta já cuidando. A gente não deixa uma criança fazer tudo aquilo que ela quer, porque nós amamos. E a expressão de amor é dizer não também. Se você quer, a Melissa está ali pequenininha, se a Melissa quer mexer com fogo, quer mexer com uma faca, nós vamos dizendo, mas não são só os pais. Nós que estamos próximos vamos dizer não de jeito nenhum. E Deus faz exatamente assim comigo e faz com você. E aí eu preciso então olhar e entender que Deus é soberano, que Ele enxerga o que eu e você não enxergamos, e que Ele, quando diz não, Ele tem um propósito muito grande. Como você tem agido diante dos não de Deus? Como tem sido a sua atitude diante daquilo que Deus diz não? Como que você tem se comportado? O quão maduro você tem sido como cristão quando Deus diz não ou quando Deus diz espera? Alguns de nós tentamos manipular para fazer e a gente fica vendo aquilo que Deus não está fazendo. E alguns dizem assim: olha, Deus deu um sinal, a estrela se movimentou. Imagino Deus dizendo assim: eu não tenho nada com isso, não vai. O outro diz assim: fulano falou, então eu acho que era... Gente, Deus é muito claro. E depois, quando nós agimos no nosso tempo, no nosso momento, a gente para e ainda diz assim: mas Deus permitiu que eu fizesse. Deus não vai descer e obrigar você a fazer aquilo que Ele quer. Deus não vai nos obrigar, Deus nos dá liberdade de escolha. O tal do livre-arbítrio que eu queria muito que Deus não me desse, para que eu não errasse. Eu já pedi tantas vezes para Ele: Senhor, não me deixa escolher. Faz. E Ele fala: não, eu quero que você caminhe comigo porque você é livre, eu quero que você me ame, quero que você desenvolva intimidade comigo, eu quero que você me escute. Não seria mais fácil se Deus obrigasse? Mas daí nós seríamos burros. Ele nos criou com inteligência. Ele nos criou com capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, de analisar os riscos.
e Ele nos deu a oportunidade de tomar decisões, e as nossas decisões deveriam ser pautadas naquilo que Ele quer. Quantas vezes na nossa vida, por não entender esse amor de Deus, nós tomamos as nossas decisões e depois a gente, se pudesse, puxaria o tempo e a gente daria novos passos. Agora eu vou mudar o caminho. Mas que bom que hoje a gente ainda pode buscar, né, a soberania de Deus, entender este amor de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de sentir este amor de Deus, porque muitas vezes foi criado na religiosidade. E a religiosidade está dentro de todos os templos. Se nós não cuidarmos, a religiosidade te afasta de Deus. A religiosidade traz um Deus com um peso tão grande que não é um Deus de perto, não é um Deus para quem eu posso contar os meus problemas, não é um Deus que cresce de acordo com os nossos problemas. A gente fala muito aqui na igreja, né, e com a Simone, que chegou 1 ano, e nesse 1 ano as crianças não puderam vir para a igreja, e agora estão voltando. Lá atrás com a Tânia a gente falava, com o Eric, quando ficou no Ministério Infantil. E assim, as nossas crianças precisam aprender um Deus lá né, que ele aprende no lúdico, o Deus lá que ele vê a arca, que ele vê Noé, mas um Deus que cresce e se desenvolve de acordo com o que ele vai crescendo. A demanda dele é a altura de Deus. E muitas vezes o Deus infantilizado não permite alguns adultos a terem essa fé. Ah não, eu cresci na igreja, onde está Deus? Está lá no céu, está lá longe. Não, Ele está aqui. Ele está próximo, Ele está comigo e com você em todo o tempo. Ele nos orienta, Ele nos exorta, Ele nos conduz, mas Ele não nos obriga. Outros veem um Deus tão bravo, tão bravo, tão bravo, que eu erro e todos nós erramos. Então, no momento que eu erro, eu vou me esconder de Deus. Eu não sei como você é quando faz coisas erradas, você faz como eu. Quando a gente faz coisa errada, a criança quando faz coisa errada, ela se esconde. E quando ela se esconde, ela está tentando não mostrar aquilo que fez. E nós fazemos isso muitas vezes. Então é um Deus que foi numa religiosidade tão grande colocado para mim, que eu errei. Então eu não consigo entender que Ele perdoa, que Ele é amor, que Ele é misericordioso. Então eu vou me esconder de Deus, como se eu pudesse. E o Salmo 139 diz, onde eu posso ir para fugir de Ti? Não existe lugar. É a nossa inocência nessa religiosidade. Outros se frustram nessa relação com Deus, por isso não conseguem sentir o amor de Deus. Por quê? Porque quando Deus não faz aquilo que eu quero, eu me frustro, então não vou me relacionar com Ele. De novo, Deus nos ama e Ele não vai fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E um terceiro ponto nessa relação que muitas vezes não conseguimos entender. É um Deus que Ele trata como um Deus de orfandade. É aquele Deus, quando eu chamo Deus de Pai, você consegue chamar Deus de Pai? Tem um discipulado que eu faço sobre a oração do Pai Nosso. Quando nós chamamos Deus de Pai e dizemos que Ele é nosso, eu estou trazendo Deus para perto. Algumas pessoas não conseguem dizer Deus como Pai porque a sua relação com o Pai da terra ou com a Mãe da terra foi tão ruim, tão negativa, que ele não consegue olhar Deus como Pai, porque se o meu pai ou a minha mãe me feriu, como eu posso chamar Deus, trazer Ele para perto nessa pessoalidade? E aí as pessoas não conseguem, então, trazer este Deus tão pessoal como deve ser o pai e a mãe, no cuidado, no zelo, no amor, na expressão do amor. Algumas pessoas vivem sobre essa falsa noção, né, deste Deus tão distante. Mas nessa noite nós vamos falar deste Deus que nos ama e que tem um compromisso comigo e com você. E nós vamos olhar alguns pontos que mostram isso. Né, este amor que além da cruz. Então vamos lá, a maior expressão de amor de Deus pelo homem, pela mulher, por todo ser humano espalhado na face da terra, foi a cruz. E quais outras formas eu posso ver na Bíblia este amor de Deus para comigo e com você? Então, além da cruz, o outro amor de Deus expresso é o amor que te perdoa. E esse é o primeiro ponto. Abre lá comigo a tua Bíblia em Provérbios capítulo 10, no verso 12. Vamos olhar lá. Provérbios 10, 12. Gente, para o pessoal que está em casa, eu peço perdão, eu estou esquecendo de olhar para vocês. Graças a Deus o templo está cheio, eu estou olhando só para o povo e não estou olhando para vocês aqui. Vou prestar mais atenção. Vamos lá, Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas.
O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então esse amor que perdoa, que é esse amor que Cristo praticou e derramou por mim e por você, é esse amor que traz perdão sobre a nossa história. Quando nós participamos hoje da ceia do Senhor e nós tomamos o suco de uva, lembrando do sangue de Jesus derramado na cruz, e eu acho muito interessante quando fala que o sangue de Jesus nos torna limpos como a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue mancha, né? O sangue que pega na roupa, ele mancha a roupa, e se você não cuidar, eu penso que ele vai estragar aquela roupa, mas o sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos purifica, e é este perdão que ele derrama por mim e por você. 1 João, capítulo 2, verso 5, se você quiser abrir lá comigo a tua Bíblia. 1 João 2, 5. A palavra do Senhor diz assim: porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter a certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Então, se obedecemos a Deus, Ele tem derramado a sua misericórdia, o seu perdão sobre nós, e nós estamos unidos com Ele. E esse perdão de Deus grandioso que tem sido derramado sobre mim e sobre você, mostra o grande compromisso de Deus com a humanidade. Vamos lá, gente, vamos tentar entender isso melhor. Quando Deus cria o mundo, lá no livro de Gênesis, lá no começo, Deus criou o mundo e Deus estava com Adão e Eva no Gênesis, Deus estava com o homem. Vamos lá, acompanha comigo aqui mentalmente. Deus estava com Adão e Eva lá no Gênesis, tudo era perfeito, Deus tinha uma relação com o homem, Deus vinha todo dia ter um contato com o homem, e aí o homem resolve desobedecer. Então, por causa da desobediência, o homem peca e aí o homem é expulso do paraíso. Então, o homem está distante de Deus, o homem está condenado e o homem, então, não tem mais aquele contato que ele tinha com Deus. Ele já estava perdido, ele estava condenado. Mas Deus continuava amando o homem, Deus continuava esperando para ter aquele encontro que ele tinha com o homem. E Deus então olha a humanidade com o seu amor incondicional, com o seu perdão que ele queria derramar, e então ele manda Jesus para que nós pudéssemos de novo ter a ligação com Ele, porque o Éden continua preparado para mim e para você, que hoje nós chamamos de vida eterna. E este grande amor de Deus é demonstrado através da cruz, que demonstra o perdão que Deus tinha e tem por mim e por você. Enquanto o homem estava aqui, longe de Deus, antes da vinda de Jesus, o homem cometia pecado e aí para pagar os seus pecados ele sacrificava os animais, conforme a gente vê aqui lá no Velho Testamento. O homem matava o animal, o homem sacrificava o animal e o seu pecado então era pago, ele estava justificado. Aí amanhã o homem pecava de novo, ia lá, matava outro animal, justificava. Daí na terça-feira o homem pecava de novo e na quarta, e cada dia o homem tinha que fazer um sacrifício. E Deus olha, e a palavra diz que Deus ficou com nojo. Deus tinha nojo porque tinha mudança, tinha pagamento de pecado, mas não tinha arrependimento, não tinha mudança no coração. E então Deus resolve mandar o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e nos liga. Jesus vem cumprir esse grande sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim, ele está se colocando na posição daquele que por amor a mim e a você, para que os nossos pecados fossem então perdoados, e nós podemos de novo, o dia que nós morrermos, ou o dia que Jesus voltar, nós podemos então estar de novo lá no que seria o Éden, na vida eterna, na presença de Deus. Então nós podemos nos apropriar deste perdão de Deus. Quando nós olhamos lá o texto de João, que fala da mulher samaritana, então Jesus disse, ele me disse tudo o que tenho feito. Quando aquela mulher vem até Jesus, Jesus olha para ela e sabia quem ela era. Como ele olha para mim e para você, ele continua sabendo quem a gente é. Jesus nos perdoa e nos ama, não porque a gente consegue fazer um personagem, ou porque a gente é legal, ele nos conhece. Essa mulher fala, ele me disse tudo o que tenho feito. E se você ouvir o Espírito Santo aí agora, como eu também, ele vai revelar para a gente tudo aquilo que a gente tem feito, inclusive as intenções
das nossas ações. Mas aí ele diz assim, fica tranquilo, eu continuo te amando da mesma forma. O meu perdão por você não está condicionado àquilo que você faz. O meu perdão por você está ligado ao amor de Deus por você. Amém? Isso nos traz, pelo menos para mim, um alívio, porque se dependesse de mim, eu estaria condenado. O segundo ponto que nós olhamos, então, realmente esse amor de Deus, o compromisso, é que Deus nos valoriza. Salmo 63, no verso 3. Quer abrir comigo a tua Bíblia? Salmo 63, verso 3. A palavra diz assim: o teu amor é melhor que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Olha que lindo, o salmista está dizendo assim, Senhor, o seu amor é melhor do que a vida, por isso eu vou te louvar. Na verdade, Deus planejou você, Deus sonhou com você, Deus te projetou, você não é um acidente no mundo, você não nasceu por um acaso. Quando nós vamos abrir lá a nossa Bíblia, lá no Salmo 139, verso 13 e 14. Esse salmo é o meu salmo preferido, porque ele mostra o quão especial eu sou para Deus. Abre lá comigo, Salmo 139, verso 13 e verso 14. A palavra diz assim, amém? Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido, e tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. No 15, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E aí o salmista diz assim, ó Deus, como é difícil entender os seus pensamentos. Gente, esse texto é tão maravilhoso que ele seria o suficiente para anular qualquer baixa estima que eu e você pudéssemos ter. Ele deveria ser o antídoto para depressão, para tomar remédio porque a estima está baixa, porque Deus nos coloca, não num pedestal, mas Deus enche o nosso coração, né? Deus enche a nossa bola, Deus enche o nosso coração com esse texto dizendo assim, olha, você não é um qualquer, você não é alguém que nasceu por um acaso, você não é um erro, você não está perdido no mundo, porque eu planejei você, eu amei você, eu projetei o teu nascimento e antes que você nascesse da barriga da tua mãe, eu vi você ser desenhado, eu vi os teus ossos serem formados. E se você está aqui é porque eu projetei, eu sonhei e eu desejei a tua existência. Eu não sei se isso te traz um senso de pertencimento a Deus. Eu não sei se isso te traz um senso de olhar para você mesmo, e aí talvez aquilo que vem aí no teu coração, aquilo que talvez hoje te entristeça, aquilo que talvez hoje te faça sentir inferior, consiga limpar isso no teu coração, para que você possa se sentir amado por Deus, especial por Deus. E aí se alguém diz algo ao contrário, você pode tranquilamente dizer para você mesmo, eu sou especial, porque eu fui feito, criado, projetado, amado pelo Deus Criador dos céus e da terra, aquele que lá antes, quando nada existia, Ele me projetou, e Ele sonhou comigo, e Ele me desejou, e por isso eu estou aqui. Ontem eu terminei uma formação que eu estou fazendo na área de terapia, concluí o meu curso de terapeuta de casais, e ontem na aula estava trabalhando sobre a questão do EMDR, que é uma técnica de psicologia, e uma outra lá que a gente estava estudando, e aí a professora estava explicando sobre como geneticamente, não DNA, mas geneticamente a gente pode influenciar gerações. E talvez é um negócio meio louco, assim, a ciência tem mostrado como isso é possível. E aí fizeram testes com ratos ao longo da história, então pegaram os ratinhos, colocaram lá, e aí colocavam a folha de laranjeira, que traz um cheiro específico, e davam um choque naqueles ratinhos, e aí conforme eles foram tendo outras ninhadas, foram continuando até que a terceira, quarta geração de ratinhos, quando via a laranjeira, eles não levaram um choque. Eles viveram uma experiência de útero. E aí os cientistas começaram a pensar, se esse reforço negativo
vai passando de geração em geração, porque nós não usamos o reforço positivo para mudar a história de pessoas. Porque nós não usamos um texto desse para trazer no nosso coração este valor que Deus coloca por mim e por você, para a gente se olhar como especial. Especial não para se achar melhor do que alguém, mas especial para se sentir amado por Deus, para viver de uma forma mais leve, para distribuir deste amor que Ele tem chamado a mim e a você, porque Ele derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida. Então, se você hoje que está nos acompanhando pela internet, ou se você que está aqui, tem no teu coração algum senso de assim, será que eu sou importante? Para e olha para esse texto, anota esse salmo aí, lê ele na tua casa. Eu gosto de pedir para as pessoas anotarem, prega na tua geladeira, prega no teu carro, prega no fogão, prega na máquina, onde você quiser. Do lado da tua cama, você é um projeto de Deus. Se ame, se valorize, porque Deus te deu valor. As pessoas não se amam, as pessoas não se valorizam, as pessoas negociam baixo. Deus te dá um amor especial e Deus te ama demais. Não negocie menor que isso. Não caminhe menor do que isso, porque Deus não tem isso para a tua vida. Um exemplo tremendo que a gente tem isso é Zaqueu. Jesus estava andando lá, por aqueles lugares lá, e aí Zaqueu, um pecador, um homem terrível, que as pessoas não gostavam, estava na árvore. O Zaqueu lá da música, que a gente cantou muito tempo atrás, como Zaqueu, quero subir. Zaqueu estava lá na árvore, Jesus está passeando, Zaqueu, um homem de estatura pequena, sobe para ver Jesus, e quando Jesus vê Zaqueu, Jesus desce, hoje eu quero estar contigo na tua casa. O valor meu e seu não está aquilo que é pautado pelas pessoas, mas está naquilo que Deus coloca sobre mim e sobre você. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, e nós não negociamos, nós nos amamos, nós conseguimos inclusive adquirir mais respeito, porque nós nos respeitamos. Então se sinta especial nessa noite. Se tem algo que eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, é se sentindo especial. Amado de Deus, filho querido do Pai, enche o teu coração de alegria com isso em nome de Jesus. Terceiro ponto, qual foi a outra forma que Deus mostrou o amor dele e realmente Ele nos perdoou? Ele nos entende. Se algum momento você fala assim, nem eu me entendo. Alguém já diz, eu não consigo me entender. Realmente, às vezes, a gente é difícil até para a gente se entender. Mas Deus nos entende. E Deus tem uma paciência, e hoje de manhã a gente falou de paciência, né? Quem acompanhou a pregação, um dos pontos hoje de manhã é o amor lá de Coríntios, que tudo suporta, tudo crê e tem paciência. E aí eu cheguei em casa, eu e a Tânia fomos discutir alguma coisa na mesa, falei, eu acabei de pregar. E ela disse assim, então, você está tendo a prova prática da tua pregação. Amém. Paciência. Né? Acho que eu que estava irritando ela, nem lembro o que foi que a gente estava discutindo de bobeira na mesa. Paciência é um exercício. Paciência é um exercício que Deus nos pede para ter. Mas Ele tem paciência comigo e com você. Gente, se Deus, hoje de manhã eu perguntei assim, se Deus te tratasse como você trata os outros, se Deus tivesse paciência com você, como você tem paciência com os outros, onde você estaria ou como você estaria? E eu disse que eu, sem dúvida nenhuma, ia estar atorrado num canto, porque, mas aqui Ele nos traz neste ponto deste amor e deste perdão que Deus nos entende. Salmo 145, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Olha de novo. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Que bom para mim, que bom para você que Deus é assim. Porque se Ele não fosse assim, nós estávamos perdidos. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse isso, se Ele não nos entendesse, nós estávamos perdidos. Nós vimos que nós precisamos praticar este amor, demonstrar este amor, mas também viver embaixo deste amor. Deus tem um amor imenso por mim e por você, que vai além das nossas crises, que vai além dos nossos questionamentos, que vai além
da secura, muitas vezes, do nosso coração, que vai além da nossa não compreensão, mas eu tenho visto um Deus sempre de braços abertos, um Deus sempre esperando, um Deus sempre disposto, um Deus que caminha na nossa direção, e embora Ele não nos obrigue, eu vejo um Deus de braços abertos. Ainda dá tempo. Vai chegar um dia que não teremos mais tempo. Vai chegar um dia em que Ele vai voltar ou que nós vamos morrer e depois não tem mais o que fazer. O momento de ajuste é hoje. Ontem a gente estava assistindo aquele filme do fim do mundo lá, do gelo. Nem como que é o título dele? Nem lembro. Do gelo, depois de amanhã, acho que é, né? A gente estava vendo aquele filme e aí lá ainda... Oi? O dia depois de amanhã. E naquele lá ainda não acaba inteiro o mundo, né? Só um pedaço do mundo. Então é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Para muitas pessoas o fim chegou. Para muitas pessoas. Para pessoas que nós amamos, para pessoas que nós não conhecemos, para muitas pessoas, e não só no Brasil, mas no mundo. A torneirinha foi fechada. O momento chegou. Eu e você ainda estamos aqui. Ainda é tempo de tomar decisões e fazer as coisas diferentes. Ainda dá tempo, porque se Deus ainda nos mantém aqui, é porque Ele ainda tem propósito. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Aqueles que não sabem como Deus é capaz de ouvir tantas orações proferidas simultaneamente, certamente não vê a natureza de Deus há muito tempo. Gary Thomas diz isso. Se de repente você não consegue ter essa relação com Deus, porque você não é capaz de ouvir, de entender, como eu posso falar com Deus e Deus me olhar de forma pessoal? Como pode eu falar com Deus e Deus entender aquilo que eu estou dizendo para Ele? Como pode? Eu peço para você voltar no Salmo 139. Deus é um Deus pessoal, Ele trata a Jacira do jeito dela, Ele trata o Rodrigo do jeito dele, Ele trata a Aline do jeito dela, Ele trata o Samuel, Ele vai tratando cada um de nós com pessoalidade. E Deus não precisa correr, pegar o bloquinho para ver, deixa eu ver, é o Caio, deixa eu ver a história do Caio. Deus conhece a nossa história. Deus sabe quem nós somos, Ele sabe o que a gente está vivendo, Ele sabe onde a gente mora, Ele sabe o nosso endereço, o nosso telefone, o nosso CEP, o nosso CPF. Deus conhece o nosso coração. E esse Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, está disposto a nos levar nessa relação de amor que Ele quer ter comigo e com você. E aí, quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus, quando eu vou desenvolver a minha relação com Ele, eu preciso fazer isso sabendo que Ele me escuta, e ainda que a palavra não saia da minha boca, Ele sabe aquilo que eu quero dizer a Ele, porque Ele me conhece no profundo da minha alma. Quando a gente vê lá a história da Marta, a irmã de Lázaro, quando Jesus chega, elas mandam chamar Jesus porque Lázaro tinha morrido. Jesus fica ali resolvendo as coisas dele. Quando ela chega, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, antes o meu irmão não teria morrido. Ela tenta colocar para Jesus que não tem mais o que fazer. Por que o Senhor veio agora? Perdão. E Jesus mostra para ela que ainda que ele não estivesse ali naquele momento, mas ele está no momento que ele entendeu necessário, ainda assim ele podia, e ele mudou a história. Marta estava dizendo: Jesus, agora não adianta mais o Senhor vir. Talvez hoje, na tua vida, na tua história, eu não sei, talvez você esteja ouvindo essa pregação e dizendo assim: Senhor, deixa amor, mas hoje não tem mais o que fazer. Eu quero dizer para você que para Deus não existe impossível. Eu quero dizer para você que Deus continua com o projeto. Quero dizer para você que Deus continua amando, que Deus continua disposto a fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer. O que nós precisamos fazer é sentar e deixar Ele agir. Sentar e entregar. Sentar e pedir: Senhor, venha o teu reino. E aí nós vamos fazer o exercício da entrega, que é tão difícil. Porque nós vamos entender que nós somos incapazes, mas Ele é Deus que tudo pode e é Deus que tudo faz. Deus suporta os meus e os seus questionamentos. Ele só não suporta nos ver preso e distante dele. Por isso ainda Jesus não voltou. O último ponto para a gente refletir nessa noite sobre esse perdão de Deus é que Deus nos sustenta. Abre lá em Salmo 35, verso 27. Salmo 35, verso 27. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz desse Deus que sustenta.
Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre, como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. E no 28 diz assim, então anunciarei a sua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. A fidelidade de Deus, né, tem sido grande sobre a minha vida e sobre a sua. Na outra versão, na Almeida, ele diz assim, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. A prosperidade aqui, gente, ele não está falando de dinheiro. Deus quer muito mais para a minha vida e para a sua, além dos bens aqui. Deus quer muito mais, Deus quer derramar muito mais. O interesse de Deus por mim e por você, inclusive naquilo que a gente entrega, é muito mais do que dinheiro. Eu sei que muitos têm empregado um Deus comercial, um Deus onde eu levo para receber, um Deus que... O foco de Deus na minha vida e na sua não é aqui neste mundo. Embora aqui Ele cuida, aqui Ele tem relação comigo e contigo, aqui Ele nos orienta, mas o que Deus tem para mim e para você, lembra lá no começo, no Gênesis, é nos levar de volta para casa. Aqui é passageiro, e aqui tudo aquilo que eu e você acumularmos vai ficar, não vai fazer diferença. Você acha que Deus ia estar tão preocupado e focado na nossa vida aqui nessa esfera? Deus tem a eternidade para nós e Ele quer que o nosso olhar esteja lá. Esse Deus que sustenta, Ele nos sustenta aqui espiritualmente, Ele nos sustenta aqui emocionalmente, Ele nos sustenta aqui para a gente continuar a caminhada e Ele nos deu a sustentação para que a gente pudesse, de novo, ter a oportunidade de voltar para casa. Quando a gente fala de prosperidade, né, e essa prosperidade é ser cidadão, é ter um caminhar cidadão, é ter um caminho que respeite os outros, é poder viver com dignidade, é ter o arroz com feijão na mesa, que graças a Deus Ele não tem deixado faltar na nossa mesa, não é isso? O pão não falta na mesa do justo, aqui é a prosperidade, mas o nosso foco fica no ter, no acumular, no ter e no acumular. O amor de Deus mostra o quanto Ele tem preparado nesse sustento para mim e para você, em tudo aquilo que Ele quer para mim e para você. De novo, olhando na visão dEle, aquilo que Ele tem preparado. Salmo 89, 28 diz assim, manterei o meu amor por Ele para sempre e a minha aliança com Ele jamais será quebrada. Deus não vai romper aquilo que Ele fez, do acordo que Ele fez, da nova aliança que Ele fez, lá na cruz. Essa aliança, quem pode descartar, quem pode não viver, quem pode não usufruir, sou eu e você. E ninguém vai decidir no seu lugar. A decisão é pessoal. Então, procure Jesus enquanto você pode. Ele traz outros pontos aqui, ele fala sobre o amor que protege, ele fala sobre o amor que cura, e ele fala do amor que te encontra, e eu quero encerrar neste amor que te encontra. Jeremias 31:3 diz assim, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Eu te amei com amor eterno. E aí esse texto nos fala deste amor que não abre mão de mim e de você. Esse amor eterno que Deus teve quando Deus cria lá o mundo no início, quando Deus no Gênesis cria todas as coisas, depois Ele cria o homem, depois Ele cria a mulher, aquele era o amor eterno. Aquela relação que seria eterna, mas que eu e você saímos por causa do pecado. E este amor que a gente viu que continua disponível, preparado para mim, para você e para todo ser humano espalhado pela face da terra. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, como a gente vê lá em 2 Coríntios 5,14. Por isso o amor de Deus nos faz viver muitas vezes sem conseguir entender, e como nós cantamos, quero ser como criança, te amar, Senhor, pelo que o Senhor é. Eu quero voltar à inocência, porque eu quero, Deus, experimentar deste amor que eu não consigo entender, para que eu possa viver segundo a Tua vontade, e que eu possa conhecer de fato o Teu amor. Nesse amor de Deus, primeiro, você é convidado a receber a salvação que Ele nos dá por amor. Segundo, receber a paternidade, porque Ele é Deus que nos cuida e Ele quer derramar da sua paternidade sobre nós. E terceiro, a esperança. Essa esperança de que aqui os dias maus continuam, mas está por chegar um dia que será todo especial. E nesse dia nós não teremos mais problemas.
Alguns podem dizer que a minha pregação é uma eufonia, que eu estou trazendo coisas que te levam a viver alienado, mas eu experimentei deste amor de Deus. E ele está disponível para todos nós que estamos aqui e para você que está em casa. Se você tem dificuldade de entender, pede para ele, fala: Senhor, eu não entendo muito bem disso. Senhor, eu não consigo porque eu não fui ensinado a experimentar deste amor. Mas eu queria que nessa noite o teu Espírito me enchesse com a tua presença e que o teu amor transbordasse sobre a minha vida. E que eu possa sair daqui, desse tempo de culto, experimentando da paz que excede a todo o entendimento. E que eu possa desejar cada dia da minha vida viver este grande amor. Esse grande amor que o Senhor tem por mim. E aí, como nós vimos durante esse mês, que nós possamos espalhar deste amor por aí. Porque existem muitas pessoas, como eu um dia, que não conhecia do amor de Deus. E vivia à margem da história, porque o amor de Deus era algo desconhecido para mim. E por mim. Que você possa, nessa noite, amar a Jesus como você amava na tua infância. Talvez você não entendesse bem, mas que você tenha a prática de amar a Ele por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por você. E a palavra diz que quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas que Ele quer, não que eu e você queremos, Ele derrama sobre a nossa vida. Amém? Quero chamar o pessoal do louvor para nós cantarmos de novo essa canção. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Às vezes, Senhor, eu sou levado, às vezes me dá vontade de crescer, e eu me vejo independente, e quando eu me vejo independente, eu quero traçar o meu caminho, mas eu quero, nessa noite, voltar a Te amar, inclusive, orientado pelo Teu Santo Espírito. Convido você que está aqui a se colocar em pé, e nós vamos orar. Orar agradecendo a Deus pelo grande amor dele por mim e por você. De fato, eu e você não merecíamos nada, mas Ele simplesmente nos ama. Orar agradecendo a Ele porque esse grande amor que nos constrange, que foi mostrado na cruz, continua sendo expresso na minha vida e na sua, por tudo aquilo que Ele tem feito. Ele nos sustenta, Ele nos suporta, Ele não desiste de nós, Ele continua derramando amor sobre nós. Eu gostaria de ser canal de bênção na tua vida nessa noite, expressando o amor de Jesus. Que você saia daqui nessa noite querendo ser o mesmo canal de bênção na vida daqueles que estão próximos de você e que talvez não conheça desse Jesus. Pessoas que talvez você encontre e que a estima, o coração esteja ferido e que você possa dizer: olha, ontem a gente viu lá o Salmo 139, grave esse salmo. E lá naquele salmo diz que antes que eu existisse, Deus viu o tecer lá dos meus ossos. E aí eu não tenho dúvida que qualquer ser humano, quando escuta esse texto, o coração dele fala: nossa, Deus me viu quando eu ainda não existia, Deus olhou para mim. A palavra em Isaías diz assim, que ainda que um pai e uma mãe esqueçam um filho, Deus está dizendo assim: eu jamais esqueceria de ti. Em Isaías também diz que o teu nome está cravado nas mãos de Deus. E não é uma mão cheia de nomes, é o teu nome especial cravado nas mãos de Deus. Deus não consegue esquecer de você. Não existe tempo, não existe espaço, não existe nada que te impeça de experimentar o amor de Deus. Deus continua te amando. Eu me emociono de entender o amor de Deus por mim, porque de fato eu não mereço. Agradeça a Deus pelo grande amor dele. Aproprie-se do grande amor dele. Se sinta valorizado por Deus. Ande segundo a vontade dele, porque o amor dele nos leva a buscar também a vontade dele. Aumente a tua régua, não negocie baixo, porque Deus te fez especial. Se olhe como um filho amado de Deus e procure entender qual o propósito desse Pai amoroso sobre a tua vida. Diga para os teus pensamentos, diga palavras positivas do amor de Deus. Elimine qualquer sentimento que você possa trazer, talvez da tua infância, não importa de onde, de que você não tinha tanto valor. Mas Deus diz para você nessa noite, em todos esses textos: eu te amei primeiro. E eu te amei antes que o mundo existisse. E você é especial para mim. Troque a dor pelo amor.
E troque talvez a angústia pela esperança desse Deus que está vindo nos buscar e que em breve nos levará de volta para casa celestial. Queremos, Deus, nessa noite te louvar, queremos te agradecer, queremos nos render diante da tua grandeza. Queremos agradecer porque o teu amor por nós é um amor de compromisso, um amor que não muda de acordo com as estatísticas, um amor que não muda de acordo com a nossa ação, um amor que não muda de acordo com aquilo que a gente não faz, ou de acordo com aquilo que a gente faz errado. Seu amor por nós é incondicional. Te louvamos, Deus. Te louvamos porque tantas vezes nós nos sentimos inadequados para receber o teu amor. Tantas vezes, ó Deus, nós sabemos que nós erramos tanto e não seríamos merecedores se o teu amor fosse na medida que nós colocamos. Mas nessa noite nós entendemos que o teu amor é para sempre. Que nós possamos viver pautados nessa certeza e que a gente possa caminhar nos sentindo especiais para o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a amar na inocência de uma criança, porque este amor que o Senhor tem por nós não é um amor de interesse, não é um amor de troca, mas é simplesmente um amor derramado. E que possamos, ó Deus, viver cada dia da nossa vida para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele abençoe todos os dias da tua semana. Vamos adorar ele. Viva essa semana desfrutando do amor de Deus, tendo consciência do amor de Deus e contando às pessoas que você tem um Deus que te ama profundamente. Em nome de Jesus, uma semana abençoada para você.